Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar um pouco com vocês da palavra de Deus. Em meio a esses tempos difíceis, em meio a esses tempos de pandemia, uma das ferramentas que nós temos para utilizar para pregar a palavra do Senhor é a internet. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos 56. Livro dos Salmos 56. Mas antes de fazermos a leitura desse salmo, eu quero convidar você aí para curvar a sua fronte para falarmos com o nosso Deus. Pai amado e Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, meu Deus. Por favor, meu Deus, que tudo se cumpra de acordo com a Tua vontade, meu Deus. E que o Senhor possa enviar o Teu Divino Espírito Santo para nos instruir nesta mensagem, meu Deus. É porque eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 56, verso 1 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todos os dias torce as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo da vida. Dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterei em retirada dos meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ação de graças, pois da morte me livrastes a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Amém pela palavra de Deus. Este salmo é um salmo de Davi. Aqui é uma canção, um poema. E Davi, ele é um homem, como todos sabem na Bíblia, que ele escreveu vários salmos. E Davi aqui escreveu esse salmo quando fugia do rei Saul. Davi, ele foi ungido rei com 17 anos. E Davi foi trazido pelo próprio rei Saul para a sua presença. Saul se agradou de Davi, e ali Davi começou tocando sua música para o rei. E de repente Davi começou a ser treinado, Davi passou a ser um grande guerreiro. Davi começou a despertar a atenção dos soldados e até mesmo do próprio rei. Davi, com o passar do tempo, se tornou um excelente guerreiro e ocupou um papel de destaque. Só que Saul começou a desconfiar que Deus era com Davi. E então o rei Saul queria dar fim à vida de Davi com medo do seu trono. Saul se sentiu ameaçado. E aí então que começa uma busca implacável de Saul atrás de Davi. E então, em sua casa, lá Jonatas ouve o seu pai traçando todo esse plano, e ele conta para Davi. E Jonatas chega para Davi, Davi foge, que meu pai quer te ferir. E é então que Davi foge, e a primeira pessoa que Davi tem quando foge, ele vai ao templo e tem com o sumo sacerdote Aimeleque. E aí que Davi começa a traçar um plano também de fuga. Davi pensa em um lugar para fugir aonde Saul não poderia encontrá-lo. E é aí que Davi foge para a Filístia, território dos filisteus. E Davi foge e ele vai até o palácio do rei Aquis, o rei dos filisteus. E Davi, quando entra na presença do rei dos filisteus, os soldados logo notam que é Davi. Os soldados logo falam com o rei, que é um homem perigoso, que foi o homem que matou o gigante Golias. E aqui Davi ele fugiu para Gate,
Gate é a mesma cidade do gigante Golias, ao qual Davi tinha derrotado numa batalha. E Davi, quando o rei sabe de tudo isso, toda essa história de Davi, o rei pega e coloca Davi em um cárcere. O rei o prende, Davi. E aí, daí em diante que Davi começa a escrever esse salmo aqui. É daí que Davi começa a escrever o Salmo 56. Acompanhe comigo o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e oprime pelejando todo o dia. Aqui Davi fala da intensidade da provação. Davi aqui ele não tem entrega. O inimigo não dá sossego. Aqui Davi fala da sua peleja diária. Porque Davi ele sabia que ele estava com um grande problema. Aqui ele sabia que o rei dos filisteus estava de olho nele. E aqui também ele sabia que Saul estava atrás dele para lhe pegar. Muitas pessoas no nosso meio também passam por pelejas diárias. Muitas pessoas nos nossos dias também enfrentam lutas diárias. Mas temos que ter sempre em mente de confiar em Deus, pois Ele é o único que pode nos ajudar. O versículo 2 diz: os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Aqui agora Davi, ele fala do desassossego de sua alma. Davi, nesse momento que ele estava preso, ele tinha um desassossego terrível da sua alma. De um lado estava o rei Aquis, o rei dos filisteus. De outro lado estava o rei Saul, com as suas tropas querendo pegá-lo. Então Davi enfrentava um desassossego terrível da sua alma. Davi, ele estava tendo pesadelos enormes com essa pressão psicológica. E nos nossos dias também não são diferentes. Muitas pessoas querem ver o nosso mal. Muitas pessoas tramam contra nós nas escondidas. Muitas pessoas não dormem sem não ver o sangue. Muitas pessoas querem ver a nossa derrota. Mas nós temos que confiar sempre em Deus, que Ele nos dará a vitória no tempo oportuno e na hora dele. Amém? O versículo 3 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? A palavra temor aqui quer dizer medo. E a nossa geração hoje é marcada por medos. Muitas pessoas têm medo por um ente querido. Muitas pessoas têm medo de um filho. Muitas das vezes o filho sai, não tem hora de voltar, volta pelas madrugadas. Muitas das vezes os pais se preocupam com esses filhos. Existe esse medo. Muitas pessoas têm medo de um acidente. Muitas pessoas têm medo de sair para trabalhar e não voltar mais. Muitas pessoas têm medos das ameaças. Muitas pessoas têm medo das epidemias. O que é que está acontecendo hoje com esse vírus devastador assolando toda a nação? Existe esse medo também. Muitas pessoas têm medo. Um vírus que chegou do continente asiático e hoje testa os nossos sistemas de saúde, colocando à prova. Existe esse medo. Existe esse medo das famílias perder seus entes queridos. Medo. A nossa geração é marcada por medo. Mas a única arma para vencer o medo é a nossa fé. Com a nossa fé e tendo confiança em Deus, a gente vencemos todos os medos. A gente se sujeitando diariamente aos pés do nosso Criador, podemos vencer todo e qualquer medo. Amém? O verso 5 diz: todo dia torcem as minhas palavras,
Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Aqui agora existe uma conspiração contra Davi. Aqui agora existe um falso testemunho. Existem pessoas que não dormem sem falar mal a seu respeito também. E aqui Davi estava sofrendo tamanha pressão psicológica que os pensamentos das pessoas ali naquele palácio eram todos contra Davi. Existiam muitas especulações do que se deveria ser feito com Davi preso naquele momento. Quem sabe os conselheiros de Aquis não diziam para darem cabo logo da vida de Davi. Outros pediam para que o rei deixasse Davi sem mantimento. Então eram pensamentos perversos e malignos contra a vida de Davi. Mas a nossa vida também não é diferente. Existem pensamentos, pessoas que pensam mal ao nosso respeito. Mas a única coisa que Deus ensina para mim e para você, nesse momento, é entregá-las na mão do nosso Criador. Que Deus, Ele dará retribuição de cada um de acordo às suas obras. Amém? O versículo 6 diz: ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo da vida. Aqui vemos a clara figura de Satanás. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o inimigo está como derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. E nesse versículo 6 encontramos claramente a figura de Satanás, se escondendo em locais obscuros, só procurando a hora de tragar aquela pessoa que está mais fraca na fé. O inimigo está procurando aquelas pessoas que se encontram em momento de mordidão. E nesse momento em que estamos atravessando, existem pessoas que estão fracas na fé. Nesse momento em que estamos vivendo, existem pessoas que estão dispersas. Nesse momento que estamos vivendo, existem pessoas que não estão nem sequer lendo a Bíblia. Existem pessoas que nem sequer estão fazendo o culto familiar. E é de suma importância, já que muitos templos não estão abertos, fazer o culto familiar. Mas existem pessoas dispersas. E Deus está falando comigo e com você hoje para a gente acordar. Porque se a gente não acordar, o inimigo ele vai dar cabo da fé de muitas pessoas. E ele procura aquela manada, ele procura aquele animal mais debilitado, ele procura aquele filhote. E quando aquele filhote se afasta da manada, o leão ele vai e abocanha aquela presa que está mais fraca, que tem menos agilidade, que tem menos força. É assim que Satanás age nesse momento. Pessoas que estão fracas na fé, pessoas que têm menos agilidade, menos força, menos espiritualidade nesse momento para ler a palavra de Deus. É aí que Satanás ataca. E é aí que mora o perigo. Então Deus está falando neste momento para ficarmos apercebidos. Deus está falando neste momento para ficarmos firmes nas suas promessas e nos seus mandamentos. Deus neste momento está testando a muitos. E muitos não passarão nesse teste se não acordar. E muitos perderão e o inimigo minarão a sua fé se não acordar e manter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 7. Dá-lhe a retribuição segundo a iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Davi aqui agora se encontra no momento de pressão psicológica e Davi aqui agora não aguenta mais. Davi aqui agora fala: chega, Senhor, chega dessas afrontas. Daqui agora Davi fala: chega dessa opressão, meu Deus, que o teu servo está passando. E Davi aqui agora chama Deus para a guerra. Davi aqui agora chama Deus para enfrentar a batalha. Davi aqui agora chama Deus para ficar
com ele nesse momento de aflição. E aqui Davi nos ensina uma lição grandiosa. Davi aqui nos ensina uma lição que muitas pessoas cometem essa coisa errada. Davi aqui, ele nos ensina que não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Por mais que seja o caso grave, por mais que seja uma aflição grandiosa, mas Davi nos ensina aqui que não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Olha como é que ele fala aqui: derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Davi aqui não está dizendo que é ele que vai derribar os povos. Davi aqui não está dizendo que é ele que vai se vingar dos filisteus ou dos exércitos de Saul. Davi aqui fala que é Deus. Davi chama Deus. Deus é que vai derribar os povos na sua ira, porque a Deus pertence a vingança e não a nós. Devemos manter esse controle e entregar todas as causas na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele e no tempo dele que pode resolver todas as coisas. Amém? Verso 8 diz: contastes os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Davi aqui agora, ele chora. Davi aqui agora, ele derramou lágrimas, sofreu em muitas lágrimas. Davi pranteou. Davi estava em um momento psicológico muito grande. Davi aqui agora chora lágrimas. E será que nós estamos chorando essas lágrimas que Davi chorou? Será que estamos derramando essas lágrimas, clamando pelo auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que estamos derramando lágrimas, lendo a palavra de Deus? Mas Deus aqui estava consolando Davi em todo o tempo. Deus aqui estava com Davi em todo o tempo. Lembra de Mesaque, Sadraque e Abednego que foram jogados na fornalha? Deus, Ele não permite de nós sermos provados, mas Ele desce no fogo e vai com nós. Deus, Ele desce no fogo e nos protege. Deus, Ele desce no fogo e nos livra da provação. Aqui também era com Davi. Deus não impediu de Davi ser provado, mas Deus estava com ele lá, consolando ele em todo o tempo. Então, quando é que choramos essas lágrimas? É quando nos arrependemos, é quando reconhecemos que somos pecadores e só alcançamos salvação através de Cristo Jesus. Essas são as lágrimas que Davi aqui estava chorando, lágrimas de reconhecimento, pois ele sabia que só Deus podia livrar a sua alma dessa prova. E nos nossos dias também temos que ter em mente que só Deus pode nos dar vitória. E só Deus, Ele pode nos dar salvação. Amém? Verso 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Davi aqui agora está falando claramente da oração. E Davi aqui agora, ele nos ensina que devemos a todo momento estar orando e clamando ao nosso Deus. Quando nós reconhecemos que Deus, Ele ouve as nossas orações. Quando reconhecermos que se botar os nossos joelhos no chão e dobrá-los e pedir a Deus em oração os nossos livramentos de todo o nosso eu, de todo o nosso coração, Deus, Ele atenderá a nossa oração e os nossos inimigos baterão em retirada. Foi aqui isto que Davi fez. Davi diz que no dia que invocar o Senhor, baterão em retirada todos os seus inimigos, porque ele sabe que Deus é com ele. Mas Deus, Ele é conosco também. Devemos clamar a Ele em oração, fazer uma oração verdadeira, uma oração sincera, uma oração bíblica.
E o nosso Deus, certamente, Ele nos ouvirá e nos livrará de todas as nossas aflições. Esse é o nosso Deus. Ele livrou a Davi e pode livrar a mim e a você também. Versículo 11. Neste Deus ponho a minha confiança, nada temerei. O que me pode fazer o homem? Aqui agora, Davi está nos ensinando a não temer os homens. Davi aqui agora, ele colocou toda a sua confiança em Deus. O que pode fazer o homem? Ele aqui está claramente dizendo, se Deus era por ele, o que podia ele fazer Aquis? O que podia ele fazer Saul? Pois Davi tinha plena certeza que Deus o livraria dessa provação. E nos nossos dias também não é diferente. Nós não podemos temer os homens poderosos, os ministros dos inimigos. Nós temos que pregar a palavra de salvação, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho do nosso Deus, anunciar a mensagem de salvação, pois aquele grande dia se aproxima. Temos que pregar o evangelho de Deus onde não existe. Temos que sair, dar estudos, distribuir um folheto. De qualquer maneira, nós estamos falando do amor de Deus, para assim apressarmos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 12 diz: pois os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ação de graças. Davi, ele aqui agora no meio da prova, no meio da provação que ele estava passando, em meio àquela pressão psicológica, em meio àquela tortura, Aquis, o rei de Filisteus de um lado, Saul de outro. E nesse meio dessa provação, Davi, ele votou. Davi, ele fez um voto com Deus. Aqui ele não descreve qual foi o voto, o tipo de voto que ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que ele votou. Davi, ele fez um voto. E no verso 13 vemos a resposta desse voto. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então aqui agora, Davi teve um livramento. Davi aqui agora teve um final feliz. Davi, ele tinha fidelidade para o nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, no meio daquela provação toda, ele fez um voto. E no versículo 13, a gente vemos que esse voto que Davi fez, não sabemos qual foi, mas esse voto que ele fez, ele cumpriu. E ele manteve esse voto, pois o nosso Deus livrou ele de toda aquela perseguição. Agora quero falar para você neste momento. Será que os votos que vocês fizeram, será que o voto que você fez, quer seja para ser um pregador, quer seja para ser um ancião, quer seja para ser um diácono, uma diaconisa, ou qualquer outra parte da igreja, será que você está mantendo esse voto? Será que você está cumprindo esse voto? Será que em meio a toda essa provação, será que em meio a toda essa catástrofe que está acontecendo, será que você está se mantendo firme na presença de Deus? Será que você está se mantendo firme no que você votou? Será que você está se mantendo fiel na palavra de Deus e nos mandamentos de Cristo Jesus? Seja lá qual for os votos que vocês fizeram, cumpram. Porque antes não votarem do que votarem e não cumprir. E o nosso Deus certamente, Ele cobrará. Então, quer seja os votos que vocês fizeram, cobrem. Porque hoje existem muitas pessoas desapercebidas. Hoje, no momento que estamos passando hoje, no momento que estamos atravessando hoje, existem pessoas que não estão nem sequer pegando na palavra de Deus. Mas Deus diz para mim e para você hoje, para ficarmos apercebidos. Deus diz para mim e para você hoje, para nos mantermos firmes nas presenças do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa recompensa é a coroa da vida. Amém? Amém. Peço agora que você curve a sua fronte e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus.
Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui aprendemos uma lição grandiosa, meu Deus, de confiança em Ti, meu Deus. Aqui também, Senhor, aprendemos que o Senhor vai conosco nas nossas provações. O Senhor não impede delas acontecer, meu Deus, mas o Senhor vai conosco, Pai. Por favor, meu Deus, os votos que fizemos, meu Deus, contigo, para fazermos a Tua obra, meu Deus, que nós possamos mantê-los. Os votos que fizemos contigo, meu Deus, para pregar a palavra do Senhor e cuidar da Tua casa, pregar o Teu Evangelho, que possamos manter esse voto, meu Pai. Por favor, meu Deus, que assim como o Senhor foi como Davi, que o Senhor possa ser conosco também, meu Deus. E que o Senhor possa nos livrar de todas as nossas tentações, meu Deus. E que o Senhor possa nos livrar de todos os nossos inimigos. Que aprendamos sempre a ter confiança em Ti, Pai. Por favor, meu Deus, nos abençoa. Cobre o Teu povo com Teu santo sangue e mantenha o Teu povo protegido, Pai. Por favor, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço, desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém a todos e que todos fiquem com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.